Fala aí, meus estudantes de plantão, tudo bem com vocês? Bem, galera, hoje a gente vai falar sobre os carboidratos, ok? Os carboidratos que podem ser chamados também de glicídios, açúcares ou hidratos de carbono, beleza? Os carboidratos são formados de carbono, hidrogênio e oxigênio, tá, galera? Os carboidratos também são polímeros. Aí você pode me perguntar, mas Lucas, o que é um polímero? Bem, galera, eu vou tentar explicar de um jeito bem simples aqui o que é um polímero, tá? Bem, um polímero nada mais é do que uma cadeia grande formada de várias unidades menores que são chamadas de monômeros. Por exemplo, vou fazer aqui, tá? Essas unidades são todas iguais, tá? Aqui, ó, são os monômeros. Tá? E essa união de monômeros que a gente chama de polímero. Tá ok? No caso dos carboidratos, os monômeros são os monossacarídeos. Ok? E no caso dos carboidratos também, o polímero é chamado de polissacarídeo. Enfim, não deu aqui. Tá? Continuando. Era essa a ideia que eu queria que vocês tivessem de polímeros, tá? Bem, agora a gente vai falar um pouquinho das funções. Eu tenho certeza que se perguntar para vocês aí, pelo menos uma função você vai saber me responder. Todo mundo sempre responde a função energética. Os carboidratos servem sim para dar energia, tá? E para armazenar também, em forma de armazenamento. E a gente também não pode esquecer da função estrutural, tá? Por exemplo, ela atua na formação da parede celular como celulose, tá? Um polissacarídeo aí, um carboidrato. Atua também na estrutura do DNA com a desoxirribose e do RNA com a ribose, tá? Então, é importantíssimo a gente lembrar da função estrutural, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de carboidrato. A gente vai ter 3 tipos de carboidratos. Os monossacarídeos, como eu já falei, são os menorzinhos que formam, são as subunidades. Os oligosacarídeos, que são açúcares medianos, que têm de 2 a 9 monossacarídeos em sua estrutura. E os polissacarídeos, tá? Que são os açúcares maiores, tá? Bem, agora a gente vai dar uma ênfase nos monossacarídeos, tá? Os monossacarídeos são os menores açúcares, como eu já falei, e eles aparecem da seguinte forma: trioses, tetroses, pentoses, hexoses e ainda heptoses, tá? Que eu acabei esquecendo de colocar aqui. Ou seja, essa tri e tet está relacionado à quantidade de carbonos que a gente tem na molécula, tá? Com relação a isso também, a gente tem uma fórmula geral, tá? Para os monossacarídeos, que é a seguinte: CN, H2N, ON. Por exemplo, o cara te deu aqui 3 átomos de carbono. Pela fórmula você substitui, aí vai ficar C3. Aí 2 vezes 3, que vai dar 6. E repete o 3, tá? No final. Ou seja, vai ser C3H6O3. Bem, continuando. Essa terminação ose, tá relacionada a carboidratos. Assim como eu também esqueci de falar para vocês, a terminação sacarídeos, tá? Que também está relacionado a carboidratos. Com relação aqui a esses nomes, a gente tem outros nomes que são pentoses, tá? Mas são os nomes mais específicos, vamos dizer assim. No caso das pentoses, a gente tem duas especiais, como eu já falei, que são a ribose e a desoxirribose, que atuam na estrutura do RNA e do DNA, tá? E no caso das hexoses, a gente tem 3 aí importantes também, que são a glicose, que é a forma que o nosso corpo... na verdade, essas formas são as formas que o nosso corpo absorve, tá? Ou seja, glicose, galactose e frutose, ok? E é isso. Eles podem ter até 7 átomos de carbono, tá? Em suas moléculas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os oligosacarídeos, tá? Os oligosacarídeos, como eu já falei, são os açúcares medianos, que podem ter de 2 a 9 monossacarídeos em sua estrutura. E agora a gente vai falar um pouquinho dessa subdivisão, tá? Que são os disacarídeos, ou seja, 2 monossacarídeos ligados entre si.
Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu vou falar um pouquinho da ligação dos monossacarídeos, tá? Aqui. Bem, aqui a gente tem 2 monossacarídeos, ok? Aí o que vai acontecer? Eu quero que vocês prestem atenção nessa região aqui, porque de um lado vai sair uma hidroxila e de outro vai sair um hidrogênio para poder formar a ligação. E quando sai de um lado hidrogênio e do outro lado hidroxila, vai formar o quê? Uma molécula de água, tá? E é por isso que essa reação ela é chamada de uma reação de desidratação, ok? É muito importante lembrar disso, tá? Qual é a reação que ocorre entre os monossacarídeos? Uma reação de desidratação, tá? Depois que há a saída da molécula de água, a gente forma a ligação. E essa ligação ela tem um nome especial que é chamado de ligação glicosídica. Aqui saiu uma molécula de água, formou a ligação, que é a ligação glicosídica. Bem, agora a gente vai falar o quê? Sobre os principais disacarídeos, ok? Bem, eu marquei 2 aqui que são muito importantes, tá? Por exemplo, a lactose, que é a galactose, monossacarídeo galactose, mais o monossacarídeo glicose. A lactose, geralmente, ela aparece com aquela questão da intolerância à lactose, tá? Mas o que acontece realmente na pessoa que tem intolerância à lactose? Geralmente, a pessoa produz pouco de uma enzima que é chamada de lactase, que ela atua na quebra da lactose, formando galactose e glicose. Ou seja, a pessoa produz pouco e bebe leite, ou seja, tem muito lactose para pouca lactase e acaba causando uma indigestão, tá? Já a sacarose, que é o monossacarídeo glicose, mais o monossacarídeo frutose, que é o açúcar da cana-de-açúcar, tá? Que também pode ser usado na formação de etanol, e é o açúcar que a gente usa no nosso dia a dia, beleza? Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os polissacarídeos, tá? Que são os açúcares maiores. Eles têm acima de 10 na sua estrutura, ou seja, acima de 10 monossacarídeos, tá? Bem, os principais são o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina. O amido ele atua na reserva energética dos vegetais. O glicogênio é reserva energética nos animais, incluindo a gente, tá? E observação dos fungos também, beleza? Então é importante lembrar, o que o fungo armazena? Não armazena amido, tá? Armazena glicogênio. A celulose, como eu já falei anteriormente, que atua na formação da parede celular. E a quitina, que forma o exoesqueleto dos artrópodes, insetos. Não sei se você já teve a oportunidade de pisar em cima de uma barata ou um besouro e fazer aquele crack. Aquele crack nada mais é do que o exoesqueleto se quebrando, tá? O exoesqueleto que é uma carapaça de proteção para o inseto. Bem, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, não esqueça de dar aquele like. Se você não gostou, dá um dislike aí também. Mas fala por que você não gostou. Dá ideia aí pro canal, tá? Porque isso aqui eu tô fazendo só para ajudar vocês mesmo, tá bom? Então é isso, galera. Valeu, fui!